Olá, irmãs, graça e paz, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho de um devocional que Deus colocou no meu coração e que eu espero possa estar edificando também a vida de vocês. Bom, para a gente começar, eu gostaria muito de estar exercitando com vocês uma disciplina espiritual que não é muito comum, mas que faz parte das nossas disciplinas espirituais, que é a meditação. A gente ouve a palavra meditação, já pensa logo nessas meditações estranhas, né, que orientais, mas não, existe sim a meditação cristã, onde a gente se enche de Deus. Então, enquanto eu estiver lendo esse texto, que vai ser a base do nosso devocional de hoje, eu quero pedir para que vocês fechem os olhos e se imaginem no meio da congregação da igreja de Corinto, sentadas ali, ouvindo o discípulo Tito ler a carta de Paulo que está na mão dele. Então agora vocês, de olhos fechados, ouçam a voz de Tito nas palavras de Paulo. Essas palavras são direcionadas para nós. Então vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que temos nos esforçado para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Podem abrir os olhos, é um texto longo. Eu escolhi esse texto mais longo propositalmente mesmo para levar vocês nessa imersão. Como é bom a gente se ver presente na palavra de Deus e ver o quanto ela é viva na nossa vida, né? E aí, eu queria trazer um pouquinho do contexto para vocês, só para situar. Então, Paulo escreveu aos Coríntios a primeira carta e foi uma carta dura. E aí, na segunda carta, houveram questionamentos
né, da congregação de Corinto. Eles começaram a questionar muitas coisas, e uma delas foi a seguinte: como pode um homem de Deus, um homem escolhido, separado por Deus, passar por tantos sofrimentos como Paulo passava? E em em algumas das suas cartas, Paulo narra sofrimentos que eu confesso a vocês, minhas irmãs, que eu não sei como eu suportaria. Desde surras, açoites, prisões e tantas outras coisas pelas quais Paulo sofreu. E aí eu trago hoje esse devocional para que nós, através da palavra de Deus vinda pelo apóstolo, possamos pensar por um momento quais são as razões para não desanimar. Quais eram as razões do apóstolo para ele não desanimar? Então, assim, esse texto mostra pra gente que Paulo tinha total clareza do poder de Deus na sua vida. Ele sabia que aquele sofrimento, ele vinha para quebrá-lo. Porque Paulo entendia que só pelo agir de Deus, quebrando cada vez mais, Cristo poderia ser revelado. É necessário que nós tenhamos a consciência de que somos vasos de barro e que o conteúdo desse vaso é o Evangelho de Cristo, e só quando nós somos quebrados é que a glória de Deus é revelada. E aí Deus toma Paulo nas suas mãos e faz assim com ele: eu vou te quebrar, você vai passar por sofrimentos, por perseguições, mas você não vai se sentir desamparado. Você vai ficar batido, mas não destruído. Você vai às vezes ficar perplexo, porém não desanimado. E tudo isso para quê? Para forjar Paulo. Então, às vezes, em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações, em meio às tempestades que nós vivemos, nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus naquela situação. E muitas das vezes, minhas irmãs, esse propósito é para nos forjar. É necessário a gente ter esse entendimento de que Deus nos quebra sempre com a intenção de algo maior, sempre para nos forjar, porque somos vasos de barro e precisamos estar sempre sendo forjados para a honra e glória de Deus. E aí, essa necessidade de que o nosso eu morra, né? Quando a gente entende, tem esse entendimento de que o sofrimento às vezes vem como um aprendizado. São muitas as causas, nós temos várias questões que são levantadas todos os dias nas nossas lutas, com as nossas famílias, conosco mesmo, né? Às vezes crises, mas não existe sofrimento sem propósito. Deus tinha um propósito na vida de Paulo, e o propósito de Deus na vida de Paulo é que ele fosse um apóstolo humilde, que ele soubesse transmitir o evangelho sem arrogância. Saulo era arrogante, Paulo precisava ser humilde. E às vezes o sofrimento ele faz com que a gente exerça a disciplina da humildade, onde a gente se coloca totalmente na dependência de Deus. Então o sofrimento, minhas irmãs, também nos ensina a depender de Deus, a dar a Ele o controle das nossas vidas, dar a Ele o comando de todas as coisas. Desistir de lutar por nossas próprias forças, entender que pelas nossas forças não vai, somente pelas mãos de Deus e pelo agir do Espírito Santo. Então Deus nos quebra, nos forja, para nos dizer assim: daqui para frente o controle é meu. Então você se apresente diante de mim em reverência, para que eu possa ser glorificado. Amém? E aí,
a gente para e pensa em tudo isso e fala, mas o que realmente sustentava Paulo? Paulo era sustentado, minhas irmãs, pelas promessas que ele recebeu, que são as mesmas, glória a Deus, que nós recebemos através da palavra. Então, assim, Paulo acreditava na promessa da ressurreição. Nós temos essa promessa. A nossa vida aqui é efêmera. Nós temos a promessa maior com o nosso Senhor, quando Ele voltar, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Paulo, ele entendia que isso aqui era uma casca que ia se desfazer com o tempo. Né? Nós temos sim que ter cuidado com a nossa saúde, nós temos cuidado em manter o nosso corpo e tal, mas o nosso foco principal é o alimento espiritual. A nossa caminhada deve ser para a maturidade espiritual, é alimento do espírito, é buscar as coisas do reino em primeiro lugar. Então, isso era algo que motivava Paulo, essas promessas. Então, assim, ele passava por tribulações, mas o peso da glória que viria compensava tudo isso. Ele diz lá no versículo 17, são leves as tribulações perto da glória, do peso da glória que está por vir. E essa questão de crer, né? Que a gente entende que nós cremos pela fé, minhas irmãs, no invisível, no sobrenatural de Deus. E isso é o que nos sustenta. Nós temos que ter essa visão clara, sempre nos guiando, de que a fé é a que nos mantém firmes no sobrenatural mesmo, no agir grandioso de Deus, né? Porque a nossa promessa não é daqui. Nós não somos daqui. Nós somos quase que extraterrestres, fora do nosso planeta, fora da nossa terra, peregrinos. Então, nós temos que ansiar como Paulo ansiava, né? Finalizando aqui, Paulo ansiava pela volta de Cristo. Coloquem isso como motivo de oração diária. Então, Paulo tinha essas promessas, que são as mesmas promessas que nós temos. E olha o que Paulo suportou. Todas as provações. E ele não desanimava. Minhas irmãs, nós temos na palavra de Deus muitos, mas muitos motivos para não desanimar. Para nos manter firmes, para nos manter perseverantes e assim a gente continuar crendo com toda a nossa força, com toda a nossa fé, porque Deus é fiel a todo aquele que é obediente, a todo aquele que dedica, a todo que dedica a Ele o seu amor, que dedica a Ele a sua vida, né? E que a gente não se abale, porque há uma promessa muito maior para todos nós. Hoje eu recebi uma mensagem da nossa irmã Rose no meu celular. E o fígado dela foi 100% restaurado. Ela não desanimou. Ela confiou na promessa. Nessa promessa maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. E para a honra e glória de Deus, ela é testemunho do agir poderoso do nosso Senhor. Por isso agora eu quero orar por nós, em agradecimento a esse Deus maravilhoso, porque Ele nos sustenta no seu amor, na sua graça e na sua promessa. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido e amado, eu dedico a Ti essa oração como um ato de amor, ó Pai. Eu tenho uma gratidão que não cabe dentro do meu peito e que as minhas irmãs possam também, ó Pai, estar cheias desta gratidão, porque temos a Tua verdade revelada na Tua palavra, ó Pai, temos as Tuas promessas para nos sustentar neste mundo, Pai, esse mundo maligno que tenta nos corromper, que
tenta nos afastar de Ti, que tenta, Pai, nos fazer desanimar diante das provações e das tempestades. Mas o Senhor, Pai, tem muito mais para nós. E viver na Tua presença, ó Pai, é viver com vida, é viver com abundância, é viver sustentado, é viver amparado, é ter ânimo, é ter, ó Senhor, tudo aquilo que precisamos para nos manter no caminhar junto a Ti. Obrigada, Jesus, obrigada pelo Teu sangue derramado, obrigada pela Tua graça imerecida e pelo Teu amor sem tamanho que está sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém.